gostaria de dar início ao painel 14, conhecendo a história da OAB, uma história de luta, de defesa da advocacia e da sociedade. Primeiramente, gostaria de agradecer, é uma honra mediar esse painel de extrema importância para a advocacia e para o momento que estamos vivendo. Gostaria de agradecer a participação de todos os palestrantes, de todos as pessoas que estão aqui presenciando esse painel, todos os advogados, advogadas, estudantes, bacharéis que estão aqui hoje, nessa manhã de quinta-feira. Gostaria de agradecer especialmente a doutora Sara, nossa presidenta da OAB Jovem Bahia, a doutor Hermes Hilarião, nosso eterno presidente e tesoureiro, agradecer a todos pela essa brilhante palestra, pelo esse brilhante congresso, e iniciaremos nossa palestra com a palestrante doutora Cléa Carpe, conselheira federal, presidente da Comissão Nacional da OAB, do 5º Constitucional e o Aprimoramento da Justiça, vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais, ex-presidente da OAB do Rio Grande do Sul, participante dos colegiados e ordem dos advogados do Mercosul e reapresentação do Conselho Federal. Tenham um bom dia a todos e vamos iniciar nossas palestras. Doutora Cléa. Um bom dia. Primeiro, uma saudação à jovem advocacia baiana, abrindo nesse corte com o meu abraço aqui de um Porto Alegre frio, mais caloroso e feliz de estar participando. Uma saudação muito grande ao nosso presidente Fabrício, e eu queria fazer também uma saudação muito especial às nossas duas grandes conselheiras federais, em nome delas, a Daniela Borges, que é a brava presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, que tem feito um trabalho, foi a nossa grande comandante-chefe da paridade, que eu tive a alegria de partilhar, estar junto com ela, juntamente com a Valentina, e também uma saudação à nossa querida Ilana, também brilhante conselheira, Ilane Campos, brilhante conselheira, e ao nosso vice-presidente do Conselho Nacional e conselheiro federal aqui pela Bahia, o nosso querido Luiz Viana de Queiroz. E uma saudação muito especial também, agora a presidente da Sara Barros, a presidente que representa aqui toda a advocacia baiana, e a alegria de estar aqui com os nossos, estar junto com o querido Marcos da Costa, que foi por 2 vezes presidente da seccional de São Paulo, da querida Marilda, que é a nossa também secretária-geral da seccional da Bahia, e a nossa querida Emília Rotter Ribeiro. Então, uma saudação especial a todos, e é com alegria que eu estou aqui nesse momento, porque eu sempre me preocupei muito com a jovem advocacia, e eu queria só fazer esse pequeno introito, porque quando eu fui candidata a presidente da OAB, pedi do Rio Grande do Sul, a minha preocupação era com a advocacia jovem. Foi pela primeira vez que estabeleci a redução da anuidade para os jovens advogados. Foi em 1989, que depois foi estendido para as outras seccionais, e me preocupei, fui iniciadora desse movimento, porque eu estava mesmo voltada ao exercício, às dificuldades que a juventude sempre teve para o ingresso na advocacia. Eu vou me deter, eu gostaria de ter falado sobre a paridade, mas aqui a nossa querida Marilda vai apresentar, então, no prazo, eu queria levantar alguns fatos importantíssimos da nossa ordem, que determinou os fatos e a representação política e institucional da ordem em relação à própria cidadania, determinou a sua inserção na Constituição Federal, a única que se encontra nominada em diversos dispositivos, é a nossa OAB e o advogado. O advogado só no Brasil, na Constituição brasileira, que está lá nas funções essenciais da justiça. E eu começo mencionando que a nossa OAB está na gênese do Estado Constitucional vigente. Ela esteve nas vanguardas, isso é um dos fatos que eu considero muito importante na nossa caminhada, nas lutas cívicas que propiciaram a redemocratização, a anistia, o fim da censura, a liberdade de plena organização partidária,
o restabelecimento das eleições diretas em todos os níveis e, por fim, a Assembleia Nacional Constituinte, que promulgou a Constituição de 1988, consolidando todas essas grandes conquistas. A Constituição Cidadã, assim batizada por Ulisses Guimarães, foi fruto de uma longa e penosa luta da cidadania brasileira, que teve seu ponto de inflexão com o início do chamado processo de distensão política com a revogação do brutal AI-5, o mais brutal dos atos institucionais e dos outros instrumentos da exceção. E veja a preocupação da OAB naquele período, para inserir a OAB no processo constituinte e assim levar a sua posição. O presidente Márcio Tomás Bastos constituiu o Bureau de Acompanhamento Constitucional, já no primeiro dia de sua posse, em fevereiro de 1987. A OAB sempre representou que a redemocratização não poderia se restringir à recuperação da liberdade, mas cobrava também a instalação dos princípios da igualdade social, e sua posição, a posição firme da nossa OAB, pressionou os constituintes e abriu as portas da Assembleia às emendas populares. Vejam só a importância da atuação da OAB. E também, ao mencionar a luta pelas eleições diretas, impõe-se lembrar a atuação do presidente Mário Sérgio Duarte Garcia, do Paulista, que presidiu o Comitê Suprapartidário da campanha das diretas já. Foi um dos momentos mais expressivos da luta da sociedade civil, e estava lá coordenada pelo nosso presidente do Conselho Federal. E o ideal democrático era a emenda Dante Oliveira, que não foi aprovada por falta de 22 votos. O outro também fato assim, expressivo, que eu creio para conhecimento da jovem advocacia da nossa OAB, que eu creio, assim, querido Marcos, que eu acho foi a interlocução feita pelo nosso presidente Raimundo Fauro com o general Ernesto Geisel em 1978, que era um dos presidentes da nossa, que eu chamo revolução, não, eu chamo ditadura militar. Esse êxito, essa interlocução foi importantíssima do presidente Raimundo Fauro. E essa missão confirmava o papel histórico da nossa entidade, de sentinela da sociedade civil, e a mantinha como interlocutora fundamental no panorama político brasileiro. E vejam só, esta missão, essa interlocução resultou no final, em dezembro de 1978, a revogação do AI-5 e dos instrumentos de exceção, com o fim da tortura e o restabelecimento do habeas corpus. Essa interlocução foi decisiva para o restabelecimento do habeas corpus. Querido Marcos, lembra como foi importantíssima essa caminhada? E eu gostaria também, dentro do prazo estabelecido para nós todos aqui, eu nominei esses 3 acontecimentos, que foram, assim, representativos da atuação da nossa OAB. Tão representativos que a levou à inserção da nossa OAB em vários dispositivos da nossa Constituição, a única, não só em relação a ela, mas em relação à advocacia brasileira. E creio que nesta manhã devemos lembrar o nosso coração, o juramento que prestamos ao recebermos a nossa carteira profissional, em defesa da Constituição, da ordem jurídica democrática, da justiça social, dos direitos humanos e da boa aplicação. Esse juramento que prestamos com a mão estendida ou a mão no peito é um compromisso indelegável, por sua natureza solene e personalíssima, que está agasalhado na nossa alma, no nosso coração, mais presente se faz hoje no nosso Brasil. Ademais, eu queria mencionar também
o grande e significativo princípio que se encontra proclamado no preâmbulo da nossa lei federal, caríssimos advogados e caríssimos advogadas desse segundo painel, desse segundo congresso. Diz que a nossa lei federal, eu não falo estatuto, eu falo da nossa lei pela força, diz no seu ministério privado, o advogado presta serviço e a advogada presta um serviço público e exercem função social. E a nossa condução, por outro lado, a nossa condução está nas regras deontológicas, que estabelecem os parâmetros de nosso exercício profissional. E lá diz: o nosso compromisso com o Estado de Direito democrático e dos direitos humanos e a justiça social, e mais, pela primeira vez está no nosso código deontológico. Somos defensoras e defensoras da cidadania. Vejam só a profundidade e a responsabilidade nossa política institucional. E para coroar também todos esses predicamentos e compromissos, a nossa Constituição nos contempla no capítulo das funções essenciais da justiça. Ao lado, junto, estamos lá na mesma planície do Ministério Público, é o artigo 133. E proclama que somos indispensáveis à administração da justiça, inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Nas palavras de Celso de Mello, quanto a esse artigo, eu acho muito importante. Diz que a norma constitucional tem razão de ser central e fundamental do advogado e da advogada, na manutenção do Estado democrático de direito, na aplicação e na defesa da ordem jurídica e na proteção dos direitos do cidadão. Vejam só, na proteção dos direitos do cidadão. E como mencionei, a nossa ordem está contemplada em vários pontos, em vários dispositivos da nossa Constituição Federal. E como mencionei logo no início, é a única que estabelece essa posição da advocacia na Constituição, as disposições da ordem na nossa Constituição. E também eu queria mencionar aqui, em relação, falando aqui a jovem advocacia, como devemos atuar na nossa ordem, tendo presente a Lei 13.875 de 2019, ainda na gestão de Cláudio Lamarca no Conselho Federal, que diminuiu a cláusula de barreira nos 5 anos para 3 anos de exercício profissional, para que a jovem advocacia possa concorrer nas eleições da UAB. Isso é importantíssimo para os cargos de conselheiro seccional, subseccional, já agora para o pleito de novembro, a partir de 15 de novembro deste ano, em todas as 27 seccionais. Esta medida constitui uma importante vitória da jovem advocacia e torna a nossa entidade ainda mais democrática e aberta à representatividade jovem. E como devemos atuar? Devemos conhecer nossa extraordinária história, que é luz para a nossa instrução, buscar ferramentas, ocupar espaços, dialogar e conhecer as regras políticas, estarmos atentos à defesa e no resguardo das prerrogativas que não constituem privilégios de uma classe, mas instrumentos de defesa da cidadania. E participarmos também, deixando nossas marcas, desde as bases das seccionais, das subsecções, tendo sempre presente que a caminhada é coletiva, com os nossos presidentes das 27 seccionais, conselheiros e colegas e companheiros de lutas. E diante dessa realidade que nos preocupa, nos inquieta, nos atinge, nos mobiliza, abre-se para nós, advogados e advogadas, uma nova perspectiva no nosso ofício, no nosso compromisso com a sociedade, na nossa luta pelo respeito humano, na nossa atuação contínua, na sua quanto aplicação da lei, mas a efetiva distribuição da justiça, principalmente nesses momentos tão difíceis da pandemia, as dificuldades do acesso à justiça, as dificuldades do exercício profissional, porque o exercício profissional é essencial à efetivação da justiça.
Nosso desafio, caríssimos e caríssimas colegas e colegas, não é só da OAB, mas de todos os setores organizados da sociedade civil. É fazer com que o Brasil comece a dar conteúdo a essas duas palavras vitais para a preservação da dignidade humana. São palavras com uma força volitiva muito grande: justiça e cidadania. O sociólogo Edgar Morin destaca que podemos não chegar ao melhor dos mundos, mas podemos chegar ao mundo melhor. Sem dúvida, caríssimas colegas e caríssimos colegas, outro mundo justo é possível e cabe a nós torná-lo possível. Cabe a nós essa construção, sob o fundamento da própria República Federativa Brasileira. Vejam só dos objetivos mais importantes, a construção de uma sociedade justa, livre e solidária. Queridas colegas, já finalizando, eu creio que é a necessidade. Vamos caminhar no firmamento do compromisso que juramos, com a fé de nossos princípios, de mãos dadas, despejando alegria e acolhida, agasalhando sempre a esperança e nunca esmorecer. Um abraço afetuoso neste 2º Congresso da Jovem Advocacia Baiana. Um abraço muito carinhoso e alegria de ter participado, e honrada de ter participado deste momento. Eu quero dizer a essa juventude, eu tenho 84 anos vividos, lutados e peleados. Sempre agasalho a esperança e caminho sem olhar as sombras. Esta é a mensagem: caminhar sem olhar as sombras, ter presente o horizonte da acolhida e da fraternidade. Este é o momento, queridos colegas, num momento tão difícil no exercício da profissão. Um abraço. Obrigada, doutora, pela explanação tão enriquecedora, né, que traz um pouco da nossa realidade que está acontecendo no Brasil, né, com tantas violações, né, nesse momento que a gente está passando de pandemia, nesse momento de extrema importância, não só para a advocacia, como de extrema importância para o Estado brasileiro, né, com tantas sendo referência na defesa, né? A OAB hoje encontra-se sendo referência na defesa da Constituição, do Estado democrático de direito e da sociedade em si, com tantas violações que atualmente nos encontramos, né? Encontramos também nessa realidade de hoje. Eu gostaria de agradecer, né, a senhora Cléa, e vamos dar continuidade ao painel com o palestrante, Dr. Marcos da Costa, advogado, sócio titular do escritório Marcos da Costa Advogados e Associados. Foi presidente da OAB São Paulo por 2 gestões, 2013 a 2015 e 2016 a 2018. É membro da Academia Paulista de Letras Jurídica e da Academia Paulista de Direito. Foi membro do Conselho Universitário da PUC São Paulo, é doutor honoris causa do Instituto Toledo de Ensino, Centro Universitário de Bauru, professor honório da Faculdade Integrada de Jauá e professor emérito da Universidade Santa Cecília. Foi também professor da FGV São Paulo e é autor e coautor de diversos livros e artigos jurídicos. Gostaria de agradecer a presença de Dr. Marcos da Costa e vamos dar início à nossa palestra com a temática O DNA de Defesa da Democracia e da Cidadania da OAB. Bom, primeiro, bom dia a todos. Ariadna, obrigado pela apresentação. Aqueles que estão participando hoje, a minha querida amiga Cléa, essa mulher que é um símbolo da advocacia brasileira, a medalha Rui Barbosa, a primeira mulher a receber a medalha Rui Barbosa, e para o nosso orgulho recebeu em São Paulo,
né, na conferência que fizemos em São Paulo, uma conferência na gestão passada com o querido presidente Lamarck. A Emília, prazer em revê-la, a Marilda, querida amiga, agradecer o convite, dizer da alegria de estar aqui entre a advocacia baiana, a jovem advocacia baiana, que eu cumprimento na pessoa da Sara, cumprimentar os meus amigos e irmãos, o Luiz Viana, o atual vice-presidente, nós somos 2 vezes presidentes juntos, estive diversas vezes na Bahia, na gestão do Luiz Viana, o que agora cedido pelo Fabrício, e cumprimentar a todos os jovens advogados, as jovens advogadas, não só da advocacia baiana, mas de todo o país que estão nos acompanhando. O tempo é curto, né? E tem que ser curto, porque queremos ouvir a todos. E eu vou tentar ser muito breve também, na linha que disse a Cléa, trazendo algumas informações também de alguns eventos importantes e pontuando nesses eventos sempre essa característica que tem a advocacia, a entidade que representa a advocacia, a OAB, especialmente no Brasil. Lembrando, a inauguração dos cursos de Direito, né, 1827, ainda na época do Império, recém-saída a independência do Brasil, e já se discutia naquela época, em 1824, qual o caminho mais seguro para criar uma cultura nacional, uma política nacional, aquele país que estava seus primeiros passos, e aí nesse debate se chegou à conclusão que a melhor forma de fazê-lo era através da criação, da instalação dos cursos de Direito. Então, a advocacia já ganha essa função, esse papel, os bacharéis em Direito, desde a criação do Brasil, desde o momento da própria independência do nosso país. E a história é marcada por muitos eventos da advocacia, desde a época do Império, lutando, brigando pela formação da República, lutando pelo fim da abolição da escravatura, mais recentemente, a época no início da década de 30, quando o gaúcho Getúlio Vargas assume o poder, a advocacia se fez presente lutando pela Constituinte, pela volta à Constituinte. Mesmo antes, o próprio Getúlio Vargas, que também era formado em Direito, a advocacia já lutava ali pela eleição, pelo sufrágio universal, pela eleição sigilosa, secreta, pelo voto das mulheres, né? Que foi o que levou ao movimento que trouxe Getúlio Vargas ao governo federal. Depois, no passar dos anos, a luta pela volta à Constituinte, Getúlio, que não cumpriu um compromisso de instalação de uma Constituinte, veio a luta para a Constituinte. Estado Novo, toda a repressão do Estado Novo, mais uma vez o papel da advocacia, e Sobral Pinto, por exemplo, aquele caso famosíssimo na defesa que ele faz de comunistas presos, né? Quando ele, que era um cristão convicto, quando muitos não quiseram promover defesa de comunistas, ele se colocou à frente disso, disse que todo ser humano merecia defesa, e foi buscar numa legislação gaúcha, né, do Rio Grande do Sul, de proteção aos animais, no habeas corpus que impetrou para evitar a continuidade da tortura que se apresentava contra pessoas que tinham sido presas na década de 30. Década de 40, papel fundamental também da advocacia, dos estudantes de direito, na luta pelo fim da Constituição polaca, pela chegada do Estado Democrático, pela volta do Estado Democrático na construção da Constituição de 46, que chega pelas mãos da advocacia, mais uma vez, o papel da ordem foi fundamental em 1945. Quando chega em 1964, quando é promovido, então, o golpe de 64, porque havia um presidente que acabou sendo deposto pelo Congresso Nacional, e quando eu falo golpe, é no sentido de preservação das instituições democráticas, né? Havia uma comoção brasileira, o país inteiro tomado por uma comoção, numa discussão, já naquele momento que parece perene em relação ao comunismo, se o Brasil está indo à esquerda, se o Brasil está indo à direita, e houve uma interrupção, uma ruptura institucional em março de 64, e eu lembro aqui, na Ordem de São Paulo, o primeiro ato institucional, que foi, se eu não me engano, dia 9 de abril, o Conselho da OAB se reúne imediatamente no dia 10, com sessão extraordinária aqui em São Paulo,
para oficiar a todas as autoridades do plano nacional e do plano estadual que era necessário respeitar as prerrogativas profissionais como instrumento do direito de defesa, já em abril de 64, antevendo toda a perseguição que se daria durante todo o período da ditadura militar, e o papel que a Ordem teve, a Cléa comentou, especialmente na década de 70, com a presidência um dos maiores nomes da advocacia brasileira, um dos maiores nomes do Conselho Federal, dirigentes da OAB, que foi Raimundo Faoro, o gaúcho Raimundo Faoro, embora formado no Rio de Janeiro, viveu a maior parte da vida dele, mas trazia o DNA do gaúcho, né? Uma terra libertária, né? e de vanguarda. Né? E nessa passagem do Raimundo Faoro, que teve momentos, como em São Paulo também, em 77, um encontro que teve do Colégio de Presidentes em 77, onde nasce a Declaração de São Paulo, em que se baseava, primeiro, na pacificação do país, como o caminho necessário, adequado para a sua redemocratização. A Ordem sempre pregando a pacificação do país. A valorização da justiça, né? E aí vem a volta do habeas corpus, vem a luta pela lei orgânica da magistratura, pelas prerrogativas da magistratura. E por que prerrogativas da magistratura? Porque a advocacia sabe que a magistratura independente é o caminho certo para a realização de uma justiça efetivamente justa. Né? E aí, em 77, se quebra um momento de censura à imprensa. Essa carta sai nos principais veículos do país, leva, inclusive, a vinda, se torna uma referência nacional e internacional, porque até então chegava para fora do país, aqui o Brasil, apesar de viver num regime de exceção, cumpria e observava os direitos humanos, respeitava os direitos humanos, e aí foi a primeira vez, então, que a imprensa divulga um manifesto forte pela voz da OAB, da advocacia, denunciando a violação dos direitos humanos. Vem aqui o nosso querido presidente Thomas Bacelar. Eu estive ainda no Viana, quando a OAB da Bahia fez 85 anos, no encontro que ele promoveu em comemoração dos 85 anos, e pude ouvir do Tomás Bacelar um momento histórico que ele presencia. O Raimundo Faoro, gaúcho, chamado para uma conversa com o presidente Geisel, gaúcho. E o Tomás Bacelar acompanha o Raimundo Faoro nessa conversa, né, nesse diálogo, e diz que entra na sala preocupadíssimo, porque era alguém que tinha acabado de denunciar a violação dos direitos humanos e chamado pelo presidente, que era o presidente militar da época. Né? E isso foi em 77 para 78. E aí, diz o Tomás Bacelar, que, para sua surpresa, a conversa começa de uma forma muito amistosa, entre dois gaúchos conversando sobre as suas infâncias no interior do Rio Grande do Sul. O Faoro, que era de Vacaria, né? E o Geisel, que era de Bento Gonçalves. E aí a conversa se torna muito amistosa, quando, de repente, o Geisel coloca outra vez como presidente do Brasil, presidente militar, e muda o tom e cobra do Raimundo Faoro. Faoro, como a OAB vem aqui defender a volta do habeas corpus? O que é a ordem? A ordem quer a liberdade dos comunistas, dos assaltantes de bancos, dos terroristas. O que o Raimundo Faoro teria afirmado, segundo Tomás Bacelar, que a ordem não. A ordem queria a liberdade da justiça. E aí vem uma série de eventos, inclusive a vinda do Jimmy Carter, que era o presidente dos Estados Unidos, que tinha a bandeira dos Estados Unidos na defesa dos direitos humanos, vem ao Brasil, conversa também com o Raimundo Faoro, uma conversa que participou outras entidades, mas a Raimundo Faoro presente. Vem a Conferência Nacional de 78, histórica, em Curitiba, na Bahia, no Paraná, Curitiba, onde vem, então, ser anunciado pelo senador Petrônio Portela e pelo ministro Rafael Meia, ministro do General Geisel, vem, então, anunciado na Conferência Nacional a volta do habeas corpus, o caminhamento do projeto, que seria, então,
aprovado depois como Lei Orgânica da Magistratura, que foi em 79, a conferência foi em 78, e também a discussão, o início da discussão para a lei da anistia, exatamente na linha que pregava a OAB, no sentido da pacificação do país. Quero destacar também muito rapidamente a participação dos advogados nesse período, corajosos advogados que enfrentaram todas as dificuldades para defender os presos políticos, muitos, inclusive, num ambiente absolutamente hostil, mas que formalizavam, proibindo o habeas corpus. Esses advogados, chamados pelas famílias, aqueles que eram presos nos porões da ditadura, sem formalização da prisão, portanto, desconhecida, oficialmente desconhecida onde eles estavam, né? Os advogados que faziam corajosamente, iam à justiça militar e peticionavam como se fosse o habeas corpus, mas sem chamar de habeas corpus, porque o habeas corpus estava proibido, mas peticionavam e, com isso, eles formalizavam a prisão que não tinha sido formalizada pelo Estado. E se acredita, eu sou um daqueles que acreditam a coragem desses advogados, o fato de, na América Latina, especialmente na América do Sul, o Brasil ter apresentado um número de mortos e desaparecidos políticos, bastava um para a revolta de todos, mas o número de mortos e desaparecidos políticos infinitamente menor do que teve, por exemplo, nos países vizinhos, especialmente na Argentina. Eu digo, foi a coragem dos advogados brasileiros ao formalizar a reclamação das prisões ilegais, tornando o Estado, obrigando o Estado a reconhecer que ele estava sob a guarda, sob a custódia do Estado, esses presos políticos, que fez com que o número de mortos fosse menor. E isso teve reação, e uma das reações foi exatamente a explosão, em 1980, já no processo de reabertura democrática, explosão da bomba, que levou a nossa colaboradora, Lídia Monteiro, ao falecimento. Isso foi uma bomba, uma carta endereçada ao então presidente da OAB, o querido e saudoso Seabra Fagundes. Então, a Ordem ela tem uma participação fundamental. A Cléia falou do processo de Direta Já, Mário Sérgio Duarte Garcia, que faleceu há poucos dias, aliás, eu lamentavelmente não vi a OAB de São Paulo fazer uma grande homenagem, que merecia o Mário Sérgio, presidente da OAB de São Paulo, presidente do Conselho Federal, e um advogado corajoso e que coordenou efetivamente, foi o grande nome das Direta Já. Frustrados a Direta Já, começa na OAB o movimento da Constituinte, e que leva, então, à formação da Constituição de 88, que é a Constituição marcada pela presença da advocacia, dito pela Cléia, né, no artigo 133, em diversas disposições que falam da OAB de forma única no mundo, e que tem, talvez por isso, pela força que reconhece ter, do ponto de vista da cidadania, da advocacia e do sistema de justiça, talvez por isso seja a Constituição de maior tempo democrático na nossa curta existência como país, como nação. Então, muito rapidamente, tentei passar essas informações, mas falando para a jovem advocacia, do papel que exerce a Ordem, do papel que exerce a advogada e o advogado, para ter no coração de cada jovem advogado do Brasil inteiro, especialmente os advogados baianos, essa fagulha democrática que sempre impera naqueles que optam por essa profissão, já dita por muitos, e aqui eu repito, a mais bela das profissões do mundo, porque é aquela que consegue compreender, como disse o Papa Paulo V, compreender o ser humano na sua mais íntima existência, nos seus defeitos, mas também nas suas qualidades. Parabéns ao OAB da Bahia pela iniciativa e muito obrigado pelo convite de estar participando aqui com muita alegria, com muita honra, dessa conferência da Jovem Advocacia Baiana. Obrigado, queridos. Obrigada, doutor, pela explanação, brilhante explanação. Estou aqui embebecida de tanto conteúdo, de tanto conhecimento trazido para nós, principalmente num momento tão conturbado
do cenário político, né, a OAB foi, mais uma vez, decisiva e ao atuar de maneira veementemente na defesa da sociedade e da democracia. Fico agradecida por essa contribuição, né, nesse nosso cenário, nessa nossa palestra. Foi de grande conhecimento para todos os advogados que estão presentes. Agora vamos dar continuidade, né, à nossa palestra com a doutora Emília Roster, advogada, especialista em Direito do Trabalho e Contratos, conselheira estadual da OAB Bahia, no exercício da vice-presidência do Tribunal de Ética e Disciplina, membro da ABAT, Associação Baiana dos Advogados Trabalhistas, e membro do Núcleo Jurídico da Associação Comercial do Estado da Bahia, com a temática Protagonismo Feminino na História da OAB. Queria chamar agora a doutora Emília para explanar um pouco sobre essa temática. Bom dia, doutora Emília. Obrigada, Ariadna. Bom dia a todas e a todos que acompanham o nosso congresso. Saúdo especialmente meus colegas de painel, Clea Carpe, Marcos da Costa e minha amiga Marilda Sampaio. Eu preciso começar dizendo que pela primeira vez na história da OAB, nos seus 90 anos de existência, nós, mulheres advogadas, somos a maioria da advocacia brasileira, né? A superioridade quantitativa das mulheres advogadas ocorre nas seccionais da Bahia, do Rio Grande do Sul e de São Paulo, por exemplo, que são as seccionais dos nossos painelistas, né, aqui, mas também no Espírito Santo, em Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Rio de Janeiro e Sergipe. Curioso, né, que essa marca histórica foi alcançada poucos meses depois da aprovação da proposta de paridade de gênero nas eleições da OAB, de autoria da já aclamada, né, conselheira federal da seccional de Goiás, doutora Valentina Jungmann, proposta que foi formalmente apresentada junto à Comissão Especial de Avaliação das Eleições do Sistema OAB, presidida pelo vice-presidente do Conselho Federal, Luiz Viana Queiroz, e foi aprovada por unanimidade em junho de 2020. Mas, caros colegas, apesar dessa supremacia feminina, hoje não temos nenhuma advogada liderando uma das nossas 27 seccionais. Na história da OAB, foram apenas 10 presidentes de seccionais eleitas nos 90 anos de existência da ordem, dentre elas, doutora Clea Carpe, né, que nos abrilhanta aqui neste painel, que presidiu a seccional gaúcha de 1989 a 1991, que coincidentemente foi o ano que eu colei grau, né? Sem contar que nunca tivemos uma mulher presidindo o Conselho Federal. E, sobre o Conselho Federal, 4 seccionais não elegeram para esse triênio nenhum advogado. E ainda, né, dentre os conselheiros federais eleitos para a titularidade, apenas 16 eram originariamente mulheres, né? O que reforça, né, a tese de que nós, mulheres, somos minoria nos espaços de poder, e esse cenário está presente também no mundo jurídico e na nossa instituição. Me permitam voltar um pouquinho no tempo para poder fazer uma digressão histórica. O doutor Marcos da Costa, inclusive, falou, né, sobre a criação dos cursos de Direito no Brasil, mas eu gostaria de lembrar, né, como ele bem disse, que o ensino jurídico no país começou em 1827, com a criação de 2 deles, um em Olinda, que depois foi transferido para Recife, e o de São Paulo, né? Quando, então, naquela ocasião, a elite econômica brasileira não precisaria mais enviar seus filhos, né, para a Europa para que estudassem e se formassem em bacharéis em Direito. Então, percebam, meus amigos, que os primeiros diplomados em Direito no país vinham de famílias abastadas, de famílias
com maior poder aquisitivo. E como herança desse contexto, esse padrão elitizado se manteve também na composição dos cursos de direito no Brasil. Então, eu me arrisco a dizer que não é descabido que o nosso passado histórico nunca rompeu de maneira significativa com estruturas de dominação, mantendo uma continuidade no hábito de suas elites de poder, né? E eu entendo, sinceramente, que o universo jurídico ainda é muito marcado por situações discriminatórias, muitas vezes baseadas no gênero, na raça e na classe social. E eu penso dessa maneira, sinceramente, porque o direito, como produção cultural de uma coletividade dividida em classes, em sexo e em raça, reflete, seja na sua estrutura, seja no exercício profissional, elementos da sociedade da qual é produto. O direito, senhoras e senhores, nasce do mundo social. Então, a gente vê uma elitização dos juristas no Brasil desde os primórdios, né, como a reprodução dessas práticas no campo jurídico. E isso significa uma cultura de exclusão de classe, das classes e de grupos sociais mais vulneráveis, que sempre foram os que formaram a parcela maior da população na realidade social do país. E mantendo essa seleta classe de profissionais, no caso, nós profissionais do direito, não só distantes, mas também acima da maioria dos brasileiros. Então, feita essa introdução sobre o nascimento dos cursos do direito no Brasil, voltando para as mulheres, né, eu não consegui encontrar uma data precisa que marcasse a inserção das mulheres nos cursos jurídicos no país. Mas eu encontrei indícios que apontam que, por volta do final da década de 1880, as primeiras brasileiras estavam recebendo o título de bacharelas em direito. Agora, percebam, cerca de 61 anos após a fundação dos cursos no país. Bom, chegando até aqui, eu preciso e eu irei falar sobre duas mulheres que fizeram história na advocacia brasileira, que são Esperança Garcia e Mirtes Gomes de Campos. Bom, a OAB do Piauí, em 2017, concedeu um título simbólico à Esperança Garcia, quando a reconheceu como a primeira advogada daquele estado e, consequentemente, do Brasil, como resultado da luta de movimentos negros na história da escravidão brasileira. Esperança, mulher negra, nasceu numa fazenda que pertencia aos jesuítas, né, tendo sido alfabetizada por eles, numa época em que era proibida a leitura para escravos e que quem fosse flagrado ensinando um escravo a ler poderia ser processado e preso. Com a expulsão dos jesuítas do Brasil, Esperança foi levada para uma fazenda e, aos 19 anos, isso em 1770, né, Esperança escreveu ao governador do Piauí denunciando os maus tratos que ela e seu filho e outros escravos sofriam na propriedade, requerendo, pleiteando, suplicando que a mandassem de volta para a fazenda de onde foi retirada. Essa carta, escrita por Esperança Garcia, se apropria do antigo modelo de petição da segunda metade do século XVIII. E, sobretudo, mostra um intento pioneiro daquela mulher, jovem, negra e escravizada, em ver a sua dignidade humana e a de seus semelhantes reconhecida pelo Estado, se utilizando a época da escrita, que era absolutamente incomum entre os escravos, e pedindo ao governador que olhasse para ela, sem que houvesse resposta da autoridade estatal. A resposta nunca houve.
Ainda assim, a OAB do Piauí reconheceu a Carta de Esperança Garcia como uma petição. E o que a fez, né, o que a fez dela a primeira mulher a recorrer à justiça no Estado, atuando como se fosse uma advogada em sua defesa e na defesa de outras pessoas escravizadas. Isso é um pequeno resumo, pequeníssimo resumo de quem foi Esperança Garcia. Mirtes Gomes de Campos, em 1899, tornou-se a primeira mulher a atuar como advogada em um Tribunal de Justiça brasileiro, ao fazer a defesa de um réu no Tribunal do Júri. Mas não se enganem, caríssimos e caríssimas, a sua inscrição formal no antigo Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, que é um antecessor da OAB, só foi aceita em 1906, né? Mas isso a fez a primeira mulher registrada no OAB, né? Mirtes se formou em 1898 no antigo estado da Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro, numa época em que os custos com a educação eram altíssimos e a profissão de advogado parecia somente facultada aos homens, né? Além disso, uma mulher frequentar locais de sociabilidade predominantemente masculino, como a Faculdade de Direito, era motivo de escândalo, né? E ao ponto de, naquela mesma ocasião, o próprio Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros ter ensaiado um breve debate se, por exemplo, a mulher formada em Direito poderia exercer a magistratura. Bom, o fato é que essas mulheres e tantas outras conseguiram ingressar nos bancos da academia e nas profissões jurídicas. E, apesar de suas prováveis origens nas classes mais altas da sociedade brasileira, com certeza, as trajetórias delas como pioneiras dos cursos jurídicos foi um caminho marcado por discriminações de gênero, numa época fortemente carimbada pela exclusão da mulher da educação formal e da segregação sexual nas profissões, como traços de uma sociedade estruturada nos moldes do patriarcado. É importante sempre lembrar que a legislação brasileira naquela época ainda tratava mulheres como pessoas civilmente incapazes e submissas aos seus parentes masculinos, homens, né, e aos seus maridos. E também não tínhamos direito a voto, isso até inclusive foi dito aqui. Mas, além de Esperança e Mirtes, temos outros exemplos importantes de mulheres que fizeram parte da história da OAB, deixando um legado extraordinário para a advocacia, com sua competência, perseverança, bravura e tantos outros adjetivos bacanas que aderem às pessoas que lutam para quebrar paradigmas equivocados e que abrem portas para aquelas que, como eu, tentam seguir seus passos. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos dessas mulheres advogadas guerreiras. Maria Rita Soares de Andrade, OAB Guanabara, que foi a primeira mulher eleita conselheira federal e primeira juíza federal do Brasil em 1962. Zelite Andrade Carneiro, OAB Rondônia, primeira mulher eleita presidente de seccional, isso em 1981, pensem aí, apenas em 1981. Fides Angélica de Castro Veloso Mendes, OAB Piauí, idealizadora e primeira diretora-geral da Escola Nacional de Advocacia, em 1999. Cléa Ana Maria Carpe da Rocha, nossa colega de painel, que foi a segunda mulher a compor a diretoria da OAB Nacional como secretária-geral em 2007 e a primeira mulher agraciada com a medalha Rui Barbosa, a maior comenda do Conselho Federal da OAB em 2017. Temos também Joênia Batista de Carvalho, a OAB de Roraima, a primeira indígena a exercer a advocacia no Brasil em 2000. E, é claro, não poderia deixar de mencionar a nossa Daniela de Andrade Borges, aqui da OAB Seccional Bahia, que é a nossa conselheira federal
e terceira mulher presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Então, dito isso, eu clamo à jovem advocacia e a todos nós para refletirmos com esperança, e agora a esperança aqui como sinônimo de fé e de crença. Qual o papel que as mulheres vêm ocupando na advocacia? Lançando uma luz sobre esse tema para toda a classe, para toda a OAB, de forma que essas questões possam ser debatidas e enfrentadas por todas e por todos. Termino aqui, deixando o meu muito obrigada pela paciência de ter me ouvido, né? Desejando um excelente congresso para todas e para todos. Muito obrigada. Obrigada, doutora Emília, pela grandiosa explanação, principalmente falando sobre o espaço da mulher na advocacia, que ainda necessitamos desse espaço, porque em toda a trajetória da OAB Bahia, a gente ainda não teve uma representação de uma mulher, a gente ainda não teve uma representação de não só uma mulher, como também de mulheres negras, né? Temos essa paridade de mulheres, graças a Deus que alcançamos essa paridade, mas ainda continuamos precisando de representatividade, tanto falar em mulheres, né, grandiosas, como foi colocados aqui, como a Esperança Garcia, a primeira advogada negra, e isso significa extrema importância, tanto para todos os negros, como para mim, advogada negra, militante, advogada autônoma, entendeu? Que enfrento todas as dificuldades da advocacia em si, da militância como advogada, como mulher, como negra, nesse espaço que temos tão preconceituoso e discriminado. Por isso eu tenho que agradecer por essa explanação, por trazer, né, Esperança Garcia para essa temática aqui hoje. Foi brilhante, brilhante mesmo, e só tenho a agradecer, né? E agradecer também a estar nesse espaço com a representatividade de mulheres, grandes mulheres fortes, né? Que estamos aí na luta todos os dias da advocacia brasileira, da advocacia baiana, que é uma luta ser mulher, é uma luta ser mulher, dona de casa, mãe e, além de tudo, ser advogada. Dando continuidade à nossa palestra, gostaria de chamar a doutora Marilda Sampaio, nossa última palestrante, infelizmente, advogada, procuradora jurídica do município de Capim Grosso, ex-presidente da OAB Jacobina por 2 gestões, 2013 a 2015, 2016 a 2018, e secretária-geral da OAB Bahia, com a temática A Dignidade da Advocacia e Suas Prerrogativas. Doutora Marilda? Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui nesse painel as pessoas que nos acompanham, todos que estão nos assistindo por rincões desse estado da Bahia e também de outros estados. Faço cumprimento aqui nessa mesa alta aqui hoje, coordenada por nossa colega Ariadna, essa jovem advogada talentosa que faz esse trabalho espetacular também na Jovem Advocacia Baiana, a minha colega Emília Róteres também, colega de tantas labutas, de tantas lutas, é sempre a gratidão estar ao seu lado. Quero cumprimentar aqui o meu querido Marcos da Costa, dizer para ele que eu estive lá na conferência em São Paulo, sob a sua presidência, foi um momento extremamente marcante, no qual a nossa querida Clea Carpe teve o reconhecimento nacional da advocacia brasileira. Isso marca a história e marca também a minha vida, a minha trajetória no sistema OAB. Quero cumprimentar todos os que estão aqui no suporte desse evento, cumprimentar, na pessoa do meu presidente Fabrício de Castro, toda a advocacia baiana, os presidentes de subseções, os conselheiros estaduais, os conselheiros federais, e também fazer um cumprimento especial ao meu vice-presidente do Conselho Federal, Luiz Viana, e com ele eu inicio uma breve explanação, né, no sentido de que esse momento, depois que vocês falaram
fica até complicado, porque depois dessa aula histórica que vocês trouxeram da OAB, eu fiquei tão extasiada em ouvi-los falar que eu queria que vocês continuassem, porque eu queria aprender mais com vocês. E me senti dizer, meu Deus, o que é que eu vou levar de mensagem nesses 15 minutos de explanação? Trago, assim, uma leve lembrança que marcou o meu início no sistema OAB. E ele se deu com Luiz Viana, naquela oportunidade, quando ele se lançou a presidente da OAB em 2012, e lá nos rincões do interior da Bahia, porque eu estou falando aqui agora desse momento do sertão, Cléa, aqui o sol está forte e firme, como sempre, e aqui no sertão eu assisti a palestra de Luiz Viana, a sua apresentação, e fiquei extasiada, entrei em contato com ele, era a véspera de um 15 de novembro, de um feriado, e perguntei para ele se ele tinha como vir a Jacobina, e a eleição era na próxima semana, era na semana seguinte, e eu disse a ele, só tem um detalhe, Luiz, é que não vai ter plateia, só tem eu mesmo. Ele foi e disse, não tem importância, você já é suficiente. E ele se dirigiu a Jacobina naquela oportunidade, e aí começou essa trajetória. Eu trago isso para mostrar na simplicidade daqueles que servem o sistema OAB todos os dias, se doando nessa grande causa, que é a advocacia, que é a bandeira. E não seria diferente trazer aqui para vocês, eu gosto muito de dizer que tudo isso começou lá atrás, né, com a inspiração de Têmis, a deusa da justiça romana, que com Zeus teve um filho, uma filha, Dice, e ela vem justamente a dar origem à deusa da justiça grega, a princípio com os olhos abertos. É somente no século XVI, então, que ela já aparece com os olhos vendados. E aí, então, vem toda essa visualização dessa concepção do que seria a justiça. Uma justiça que ouve bem, porque ela traz nas mãos uma balança que pesa o direito, e na outra ela traz uma espada que o garante. Então, a história relata, né, de uma forma assim, bem sucinta, que, trazida de volta à terra, ela é chamada justamente para corrigir as injustiças dos homens que começaram a acontecer. E então ela pesa esse direito. Inclusive, é interessante essa narração que a gente vai encontrar no livro A Luta do Direito, de Ehrig. Então, portanto, meus amigos, minhas amigas, o primeiro advogado é aquele que defendeu e garantiu os direitos dos seus semelhantes contra as injustiças. No fundo, todos nós somos advogados e advogadas. Porque, no fundo, nós queremos, na verdade, que a justiça aconteça, mas aconteça verdadeiramente como ela deve acontecer. Que ela dê a cada um o que é seu, promovendo o bem comum. E aí a gente pode se reportar bem mais atrás e trazer para nós um dos primeiros advogados que a história conta, Moisés, no século XV a.C., no livro de Êxodo. Ele foi, na verdade, o grande advogado que conduziu todo aquele povo do deserto para se libertar justamente da escravidão do faraó Ramsés II. Então, essa história nos faz remeter a esse passado longínquo, na certeza de que nós estamos sempre caminhando ao encontro dessa felicidade, dessa promoção da paz. Na verdade, e aí o Novo Testamento vem de uma forma assim incrível, trazer uma mensagem maravilhosa para todos nós, uma mensagem de luz, uma mensagem de esperança, Jesus Cristo, o maior de todos os advogados. E é interessante aquela cena quando Jesus livra Maria Madalena do apedrejamento. Que maravilha, que visão fantástica na defesa do direito, relatada no Novo Testamento. E tantas outras ações que Jesus nos trouxe. A defesa contra o Estado cruel, o Estado arrecadador, o Estado consumista. Estamos cá nós hoje, presentes, né? Portanto, a advocacia é uma das profissões mais antigas da humanidade, se a gente trouxer todo esse relato dessa forma simples e rápida. Porque eu não sou historiadora, estou apenas ousando falar alguma coisa para vocês, meus queridos, depois desses nossos palestrantes maravilhosos. Então, na verdade, o que essa profissão mais antiga e mais polêmica da humanidade, a advocacia, prega é a liberdade de expressão, né? A liberdade de comportamento, segundo as leis que regem a nossa sociedade. E aqui no Brasil, como vocês já bem falaram, é justamente na época do Império, em 1843, que Dom Pedro I cria o IAB, o Instituto dos Advogados Brasileiros,
Somente em 1930, no governo provisório de Getúlio Vargas, é que se cria a Ordem dos Advogados do Brasil, cujo termo ordem, que nos passa uma ideia de muita organização e de uma sequência lógica de ação. Esse termo, até pouco tempo atrás, era exclusivo da OAB. Hoje, outras instituições já vêm usando esse termo. Mas a gente vai ter, assim, um plus de tudo isso. Em 1994, quando se aprova a Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia Brasileira. Mas a nossa consagração, de fato, ela acontece com a Carta Cidadã de 88. Porque é ali, naquele momento, que a nossa Constituição Federal nos coloca como um serviço essencial à administração da justiça. Então, nossa profissão, então, passa a ser, portanto, posta num patamar constitucional. E isso não se deu à toa, né? Isso aconteceu, de verdade, porque o advogado, ele é defensor das liberdades. Nós, advogados e advogadas, defendemos a honra do nosso cliente, defendemos a propriedade do nosso cliente, o patrimônio do nosso cliente, a sua fala, a sua manifestação. Então, vejo vocês que não é à toa. E eu costumo dizer sempre que a advocacia é instrumento da felicidade, pois protege a liberdade daquelas pessoas que são justamente feridas naquilo que ela tem de mais sagrado, o seu direito. Né? E é nesse momento de proteção à liberdade das pessoas que a tinham perdido, inclusive, injustamente, ou que se vê ameaçado de perdê-la, entra o advogado como seu defensor, seu baluarte. Portanto, o advogado, ele protege justamente a honra das pessoas e também pede a sua reparação de quem a viole ou de quem foi atingido. E é nessa proteção desse patrimônio, dessa sua honra, que então a gente faz nascer o grande ideal de justiça que todos nós acreditamos e que ele deve, de fato, acontecer. Né? Que na sua plenitude dos direitos constitucionais que estão na Carta de 88, dentre eles a ampla defesa, cujo exercício requer que a advocacia ela tenha uma plena liberdade de atuação, uma plena liberdade de enfrentamento das autoridades, olhando-as de frente, sem receio, sem temor, mostrando daquilo que nós nos imbuímos e estamos ali, prontos para defender esse direito. Pois, meus colegas, o primeiro e grande defensor das prerrogativas é, acima de tudo, o advogado. Sem prerrogativas, não há exercício da advocacia. Nenhum advogado ele pode abdicar das suas prerrogativas profissionais, pois ele estaria atentando contra os interesses dos seus clientes. E visando dar maior celeridade e eficiência a essas prerrogativas, foi que, nesta gestão, a OAB da Bahia criou a Câmara de Prerrogativas. É uma atuação inovadora. Fomos a primeira seccional a implantar a Câmara de Prerrogativas e foi incrível porque, na verdade, na condição de estar fazendo parte desta Câmara também de Prerrogativas, composta por 12 conselheiros titulares, e é presidida pelo Conselho Seccional da OAB através do nosso presidente, isso vem justamente de um fundamento que é a inserção do Regimento Interno da OAB Bahia, no seu artigo 88, letra A, que apreciará todos os pedidos de desagravo observando alguns requisitos, dentre eles autoria, materialidade e notoriedade. Então, vejam vocês o quanto é importante um desagravo público. Para nós, advogado, é importante que a gente ressalte que esses pedidos de urgência, em face dessa notoriedade que o caso requer, inclusive, eles podem ser concedidos ad referendo pela OAB, como já aconteceu em várias situações. E aqui eu trago para vocês o exemplo do desagravo que aconteceu na subseção de Itaberaba, que em 24 horas ele foi realizado. Foi uma resposta imediata a uma agressão, a uma ofensa sofrida pela advocacia. Porque quando um advogado é violado nas suas prerrogativas, toda a advocacia paga um preço alto por isso. Então, é importante que a gente entenda esse sentido. E nesta pandemia, a OAB da Bahia não parou um minuto. Mesmo com a pandemia e mesmo as nossas ações com a sede fechada, nós estávamos trabalhando o tempo inteiro de forma remota, e aqui está a Emília,
que não parou de trabalhar um minuto no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, na sua condição de secretária e, posteriormente, de vice-presidente. Então, nesse sistema que funciona, que muitas vezes o próprio advogado ou advogada não conhece, ele não para um minuto. Ele não para porque a advocacia requer que nós estejamos todos juntos. E foi pensando nisso que, em julho de 2020, no meio de uma pandemia, a OAB da Bahia vai e realiza o primeiro desagravo virtual da história do Brasil. Eu chego e fico arrepiada, porque foi um momento extremamente emocionante naquela oportunidade. A nossa colega, Jaisla, da cidade de Aporá, que pertence à subseção de Alagoinhas, do interior da Bahia. Infelizmente, meus colegas, o que se observa é que a violação das nossas prerrogativas ele vem crescendo contra a mulher advogada, e aqui, nesse caso específico que eu trago para vocês, da nossa colega Jaisla, a mesma teve suas prerrogativas violadas quando um vereador da cidade de Aporá, que pertence à subseção de Alagoinhas, se reportou a mesma com o seguinte pernóstico termo: advogadazinha de tamborete. Trouxe uma questão séria e grave que precisa ser enfrentada todos os dias, pela instituição, pelo sistema e por nós, advogados e advogadas. Porque, como eu disse anteriormente, a primeira defesa, quem deve fazê-la, deve ser nós mesmos. Então, naquele momento, ele se reportou a ela daquela forma porque ela era mulher. Ele não trataria um homem advogado com esses termos, porque ele saberia, provavelmente, de algumas consequências que ele teria que arcar. Ele tratou desse modo, por ser mulher, no sentido de menosprezá-la, no sentido de diminuí-la, de mostrar que o homem ainda é a força do sistema. Estava totalmente equivocada, porque aquele vereador representava uma população que o elegeu e também representava a classe de mulheres daquela cidade. E, além disso tudo, recentemente, na última quinta-feira, a gente também aprovou e realizou a sessão de desagravo de uma jovem advogada, Ellen Félix, que é da cidade, que passou por uma situação gravíssima na cidade de Cândido Sales, cujo a cidade pertence à subseção de Vitória da Conquista. Ellen foi empurrada por policiais no exercício da sua profissão dentro da delegacia de polícia, local que ela deveria estar sendo protegida, local que temos a ideia de que estamos seguros, mas foi o contrário. Ellen Félix, uma jovem advogada, foi empurrada de dentro da delegacia. Vejam vocês, meus queridos e queridas. Essa ação, por si só, demonstra do que nós temos que estar atento e conhecer, acima de tudo, as nossas prerrogativas para poder nos defender e, acima de tudo, compreender que a defesa que estamos fazendo é também da sociedade. Acima de tudo, da sociedade. Ainda trago para vocês um fato também interessante que aconteceu e que chamou muito a atenção, que foi o fato do nosso colega Yuri Coutinho, um jovem advogado também, que, ao fazer uma defesa de um processo na turma recursal do Tribunal de Justiça da Bahia, teve a sua voz, a sua fala, a sua manifestação interrompida pela juíza da turma recursal. E nesse caso específico que eu trago aqui para vocês, chama a atenção de todos, porque além da juíza das juízas terem, porque não estava sozinha a juíza, tinha outra juíza também na sala, além da juíza ter interrompido a fala de Yuri Coutinho, eles entraram com um pedido judicial de suspensão da solenidade do desagravo, direito que nos é garantido por lei, direito que nos pertence, no sentido de levar a todos o que significa essa reparação moral do desagravo. E elas conseguiram, na verdade, um liminar que foi dado pelo judiciário, e isso ainda tramita na justiça. Então, em todos esses casos, os colegas denunciaram as ofensas sofridas com maestria, jovens, extremamente atuantes e conhecedores das suas prerrogativas. Como eu falei, é nesse momento que conta a nossa participação, porque o advogado ele não pode abdicar das suas prerrogativas profissionais, pois assim ele estará atentando contra o interesse dos seus clientes.
A OAB todos os dias defende as nossas prerrogativas através das comissões de direitos e prerrogativas, da Procuradoria e da Câmara de Prerrogativas. O que a gente busca com isso é o fortalecimento da advocacia. Então, vejam vocês o quanto é importante o desagravo público. Porque, acima de tudo, como já foi bem dito aqui, nós, advogados e advogadas, nós exercemos um munus público que está previsto na Constituição Federal de 88, no artigo 103. Isso é dignidade. E eu estava aqui até pensando, o que seria dignidade? Dignidade é nós reconhecermos o nosso próprio valor. É ter consciência desse valor que nós possuímos, dessa missão, desse mistério. Dignidade, acima de tudo, é respeito. É podermos exprimir a nossa opinião com liberdade, o nosso pensamento com clareza. Na nossa fala, isso acontece de verdade quando os colegas que estão enfrentando uma situação de um processo, eles se compreendam que naquela mesa, naquela sala de audiência, naquele processo, eles não são inimigos, nós não somos inimigos. Nós estamos ali na defesa do direito. E é nessa defesa do direito, quando a gente compreende que o nosso colega está tendo a sua prerrogativa violada, eu também me coloco nessa mesma posição e dou a mão a ele e mostro para a autoridade que nós a enfrentaremos em qualquer circunstância. Assim se faz uma advocacia forte. Porque não basta só o sistema buscá-la. É importante que nós a façamos todos os dias na prática. Porque em nossa defesa, quando a gente sofre a violência da nossa prerrogativa, é o nosso cliente que tem ali o direito em nossas mãos, confiados, como ele confiou. E meus amigos e minhas amigas, a vida é um dom supremo. Viver requer respeito aos nossos direitos. Isso é dignidade. Isso é humanidade. Como eu já disse lá atrás, a advocacia é instrumento de felicidade. Nós cuidamos dos problemas mais relevantes dos seres humanos. E volto a repetir, a sua liberdade. As pessoas entregam em nossas mãos, meus queridos jovens advogados e advogadas. As pessoas entregam em nossas mãos as suas vidas, a sua liberdade, a sua honra, o seu patrimônio. Esta é uma relação de extrema confiança. E a gente tem que trilhar esse caminho pautado nesta confiança. Por isso que é importante que conheçamos que advogar é ter esta graça. Advogar é um sonho, uma esperança, uma missão que nós trazemos dentro da alma, pois é através da advocacia que nós vamos promover o bem comum. Nós avocamos o direito, nós provocamos o judiciário todos os dias e dizemos a ele, faça a justiça acontecer. Diga o direito do meu cliente, porque eu estou aqui embandeirada com a espada da justiça e com a balança do direito. Digam, não me ouvem porque não querem me ouvir. Se a justiça não ouve e ela tem o poder jurisdicional de distribuir justiça, a responsabilidade é dela. Mas nós estamos lá na porta dizendo, garanta os direitos naturais, garanta os direitos sagrados do homem, assegure os direitos e a defesa, a justiça e a paz social. E fica aqui uma pergunta para a jovem advocacia, para o jovem advogado e a jovem advogada, que nos assiste nesse congresso online maravilhoso que está acontecendo aí nessa jornada desses 3 dias. Qual o seu propósito de vida? O que é que te motiva a acordar todos os dias? O meu eu já sei, é advogar. Tenho 30 anos de profissão, nasci para advogar. Já fazia advocacia lá atrás, ainda criança, com meus coleguinhas de rua, lá aqui no interior mesmo. Sou apaixonada por essa missão de defender gente, de lutar por seus direitos, de querer a liberdade como bandeira no enfrentamento em tempos tão difíceis. E é importante, meus queridos e minhas queridas, que a gente tenha em mente que a advocacia ela faz a mudança que todos nós queremos todos os dias. E digo para vocês que é interessante, e aqui eu lembro de uma situação que, na verdade, é uma parábola. Conta-se que, durante a era glacial, quando a Terra estava coberta por grossas camadas de gelo, muitos animais não resistiam ao frio. Creio que superior a esse aí, Cléa, do Rio Grande do Sul, né? Então, eles viviam em frio intenso e morriam.
A sobrevivência, então, dependia da sua adaptação àquele clima gelado. Como fazer para sobreviver? Já que a temperatura é insuportável à vida. E eles estavam morrendo. Eles precisavam buscar uma solução. E que solução eles teriam que fazer, já para que o frio era tamanho e eles não conseguiam? Então, eles começaram a se aproximar uns dos outros e se aconchegarem, e aquele calor que saía dos seus corpos fazia com que eles sobrevivessem àquela era glacial de uma temperatura insuportável. Entretanto, esse encontro muito próximo fez com que os espinhos desses porcos espinhos furassem uns aos outros. Então, eles começaram a se afastar, porque estavam sendo feridos, machucados. Eles precisavam, na verdade, se defender dos espinhos que lhe furavam. E aí, o que aconteceu quando eles se afastaram? Eles não tinham mais o calor do corpo para o proteger daquele frio forte. Eles começaram a morrer. Então, eles compreenderam que eles precisavam retornar e voltarem a se aninharem juntos uns dos outros e entender que o espinho machucava e que era preciso respeitar o limite daquele espinho, a distância um do outro, para que assim a gente pudesse viver juntos e ter uma vida plena. Aqui, eu acho importante a gente lembrar algo assim que é fantástico, é que quando José Saramago, no ensaio A Cegueira, diz: saia da sua ilha, porque o que nós estamos vivendo é uma cegueira branca. E o meu horário já está se estendendo, eu já vou finalizar e dizer a vocês, a gente só vai se manter firme nesse propósito se todos entenderem que essa causa é de todos e de todas. O sistema OAB, para funcionar, precisa que todos estejam presentes e participem ativamente. Que cada um dê a sua cota de participação. E que nós somos milhares de voluntários que estamos no sistema contribuindo todos os dias. Mas para isso acontecer, a advocacia precisa vir. E precisa entender que para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Um dia a gente chega, no outro a gente vai embora, porque cada um de nós compõe a sua história. Cada um de nós carrega em si o dom de ser capaz e de ser feliz. Muito obrigada. Obrigada, doutora Marilda. Foi grandiosa a sua explanação. Infelizmente, estamos terminando, né? Foi de grande prazer estar nessa mesa, ser mediadora desses grandes palestrantes, né? Que veio abordando tantas temáticas tão maravilhosas, com tanta contribuição para a nossa advocacia. Doutora Marilda, gostaria muito de agradecer pela explanação, por estar falando em defesa da nossa advocacia, em defesa de nós, né, que eu falo que é em defesa de nós, advogados, né, brilhantando nossa manhã, com tanta delicadeza, com tanta informação sobre as prerrogativas, né, dos advogados, passando para toda a advocacia que está hoje presente, assistindo essa grande palestra. E finalizamos agradecendo a doutora Sara Barros, novamente, a doutora Hermes Hilarião, a toda a diretoria da OAB Jovem, ao nosso presidente Fabrício, e deixando uma mensagem aqui, né, para finalizar esse painel, que é de Luiz Gama. Quando a doutora Marilda falou na defesa das prerrogativas, eu me lembrei dessa mensagem, que ele colocou assim: não tolero o magistério que do ábrio descuidado vende a lei, trai a justiça, faz a todos injustiça, com rigor deprime o pobre, presta abrigo ao rico, ao nobre, e só acha horrendo crimes no mendigo que deprime. Muito obrigada, tenham um bom dia a todos e até a próxima palestra.